Não é mistério para nenhum de nós que manter um PC sempre com temperatura elevada não é uma boa ideia e que isso pode te trazer problemas no futuro. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o limite de temperatura de cada um dos componentes e a partir de qual momento e a partir de qual temperatura que esses mesmos componentes começam a ter sua vida útil reduzida. Fala galera, como vocês estão? Tudo beleza? Brian na área pessoal, e se você é alguém que quer descobrir quais temperaturas que o seu PC pode chegar e o que vai acontecer se o seu PC ultrapassar essas temperaturas, esse vídeo aqui é para você. Nós vamos começar o vídeo de hoje explicando quais são os problemas que você pode ter se não refrigerar o seu PC da forma certa e o porquê que isso acontece. E depois disso, aí sim, nós vamos falar sobre o limite de temperatura de cada um dos componentes. Então, começando o vídeo, pessoal, vamos começar falando o porquê que o PC não pode trabalhar em temperaturas muito altas. Isso acontece, galera, porque o PC é feito de componentes muito pequenos e sensíveis, e assim como qualquer outro material, se ele esquentar demais, ele vai derreter, e se isso acontecer, ele vai apresentar defeito na hora. Os processadores, por exemplo, parecem ser um componente bem resistente, né? Por serem de metal, mas mesmo que eles sejam de metais por fora, a parte de dentro deles não é feita disso, e é justamente essa parte que vai apresentar defeito se esquentar demais. Hoje em dia, se eu não estiver enganado, qualquer PC já tem proteções para não chegar numa temperatura muito alta e derreter. O processador, por exemplo, se ele chegar numa temperatura muito alta, ele começa a baixar as frequências para conseguir diminuir a temperatura. E se isso ainda não for o suficiente, aí sim o que vai acontecer é que o seu PC vai ser desligado à força para ele não derreter. Mas não se enganem, pessoal. Não é porque o seu PC não está desligando que está tudo certo com ele e que você não vai ter problemas. Se o seu processador ou placa de vídeo, depois de um certo tempo, começa a derrubar a frequência, esse é um forte sinal de que ele está esquentando demais. Mesmo que o seu PC não chegue nesse ponto de desligar, se ele estiver esquentando demais, você está reduzindo em muito a vida útil dele. Por exemplo, as placas de vídeo, elas possuem microesferas que ficam entre o PCB e o chip da GPU. E essas microesferas formam um tipo de solda. Com a placa esquentando demais, toda vez que ela esfriar, esquentar e continuar nesse ciclo, essa solda vai ficando cada vez mais sensível e com o tempo ela pode trincar. E quando essa solda trinca, essa é a hora que você começa a ter problemas com a sua placa de vídeo, como por exemplo artefatos, tela preta, entre outros. Essa solda que eu acabei de citar pode ser refeita, e esse processo tem o nome de solda BGA. Se vocês quiserem conhecer esse processo melhor, dá uma procurada aqui no YouTube, porque tem bastante conteúdo sobre isso. Mas diferente da solda BGA, meus amigos, tem vários outros componentes do PC que não tem conserto, ou que o conserto não vale a pena fazer porque ele fica muito caro. E é por isso que é muito importante você sempre manter o seu PC em boas temperaturas para evitar esse tipo de problema. É claro que esse tipo de problema não acontece da noite para o dia, mas se você é alguém que quer ficar com aquela placa por mais tempo, quer ficar usando aquele PC por muitos anos sem se incomodar, é muito importante que você tome cuidado com isso. E além da redução da vida útil, deixar o seu PC com temperaturas muito altas também pode fazer ele perder desempenho e causar instabilidades, porque, por exemplo, o Turbo Boost ele trabalha de acordo com a temperatura. Então, quanto mais baixa a temperatura do seu PC, maiores vão ser as frequências e maior vai ser o desempenho que ele vai te entregar. Mas agora, pessoal, chega de falar sobre problemas e vamos falar de uma solução. Se você quer ficar por dentro de vários conteúdos de qualidade sobre informática e principalmente sobre projetos insanos de water cooler, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações, porque além desse aqui, eu tenho muitos outros vídeos que com certeza você vai gostar.
Então, continuando aqui, pessoal, agora é hora da gente falar sobre o limite de temperatura de cada um dos componentes e falar também sobre a partir de qual temperatura que a gente começa a degradar o nosso chip e a reduzir a sua vida útil. Segundo o site da AMD, a temperatura máxima da maioria dos novos Ryzen fica na casa dos 85 graus. Já os processadores da Intel costumam aguentar um pouquinho mais e a temperatura máxima é dos 100 graus. Passando dessa temperatura, aí sim a gente começa a ter problemas de instabilidades e o PC pode travar e desligar a qualquer momento. Mas fica tranquilo, porque mesmo antes dele chegar nessa temperatura, ele já está trabalhando acima do que deveria. E funções como Turbo Boost, por exemplo, já começa a tirar o pé do acelerador a fim de baixar a temperatura do processador para que ele não chegue nessa temperatura máxima. Na minha opinião e experiência, eu recomendaria vocês deixarem o processador de vocês pelo menos 15 graus abaixo dessa temperatura máxima. Então, no caso da Intel, seriam 85 graus e para os processadores AMD, 70 graus. E vamos ser sinceros que isso não é difícil de fazer, né? Mas para ajudar vocês, daqui a pouco eu vou deixar alguns vídeos aqui no card. Nosso próximo componente, pessoal, são as placas de vídeo. E aqui é praticamente o mesmo esquema dos processadores. A temperatura máxima de uma placa de vídeo antes dela desligar fica na casa dos 103 graus. Se a gente usar os mesmos 15, nós vamos chegar numa temperatura de 88 graus. Mas sinceramente eu não ficaria nem um pouco à vontade em usar uma placa nessa temperatura. Na verdade, passando dos 75 eu já não acho muito bacana para uma placa de vídeo. Além de que uma placa de vídeo muito quente ou um processador muito quente também vai acabar esquentando os outros componentes do PC. Mas o mais importante de tudo é que vocês precisam saber que quanto mais frias as peças tiverem, maior vai ser a vida útil e a estabilidade delas. É exatamente por isso que os overclockers profissionais usam nitrogênio líquido, porque quanto mais frias as peças tiverem, mais elas vão durar. E é exatamente por isso que eu não acho bacana deixar uma placa de vídeo passar dos 75 graus, porque elas não são uma peça barata, vocês sabem disso, e se por algum motivo ela der problema, o prejuízo vai ser grande. E aproveitando o embalo, agora eu vou deixar para vocês dois vídeos aqui no card. Em um deles eu ensino vocês a fazerem overclock em qualquer placa de vídeo, e no segundo eu ensino vocês a deixarem a placa de vídeo de vocês mais fria sem gastar nenhum centavo. Partindo agora para a placa-mãe, aqui nós temos dois componentes principais que podem sofrer com a temperatura. Um deles é o VRM do processador e outro é o chipset da própria placa-mãe. Começando pelo chipset, eu nunca ouvi relatos de problemas por conta de temperatura muito alta. Então vamos supor que uma temperatura máxima de 75 graus seja bem aceitável. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como vocês podem baixar essa temperatura. Partindo agora para o VRM, pessoal, esse é um componente que costuma esquentar bastante, principalmente se a sua placa-mãe não tiver um dissipador em cima dele ou se o dissipador for muito pequeno. O VRM, pessoal, ele está diretamente ligado ao consumo do processador. Quanto mais forte, mais consumir o seu processador, mais ele vai exigir do VRM e mais quente ele vai ficar. Então, se o VRM da sua placa-mãe estiver muito quente, o que você pode tentar fazer é baixar a frequência e as voltagens do seu processador ou até reduzir o overclock se você estiver usando. Existem muitos vídeos por aí de placas onde o VRM está trabalhando a mais de 120 graus e está funcionando tranquilamente, mas com certeza isso não é nada saudável para ela. Essa placa-mãe que vocês estão vendo é minha, e eu usei ela por quase 3 anos com um FX 8320 rodando a 4.8 GHz, e a temperatura do VRM sempre ficava na faixa dos 95 graus, o que é uma temperatura bem alta. Com o tempo eu notei que cada vez mais ela ia perdendo capacidade de overclock, e hoje em dia ela já nem consegue mais segurar o processador em estoque.
E isso acontece porque a grande maioria das fases está com problema. E eu não tenho nenhuma dúvida de que isso aconteceu por conta dessa temperatura excessiva. Se você está com a temperatura do VRM muito alta, eu recomendo você fazer um undervolting, como eu falei antes, ou até um underclock se for necessário. E eu também vou deixar mais 2 vídeos aqui no card que são bem importantes, porque manter um bom fluxo de ar dentro do seu gabinete é a melhor coisa para conseguir reduzir a temperatura de componentes que usam dissipação passiva. Então, em resumo, pessoal, é muito importante que você deixe a temperatura do seu PC baixa, porque assim você vai garantir que todas as peças tenham uma boa vida útil e que você consiga extrair mais desempenho do seu PC, porque como eu falei antes, quanto menores forem as temperaturas, maiores vão ser as frequências que você pode colocar nessas peças ou que elas vão atingir, e com isso maior vai ser o desempenho geral da sua máquina. De modo geral, seria excelente se você conseguisse deixar a temperatura de todos os componentes abaixo dos 70 graus, mas chegando até os 75 eu acho que não tem maiores problemas. Agora, se qualquer um dos componentes do seu PC estiver passando dos 75, aí sim eu acho que você tem que fazer alguma coisa para tentar melhorar essa situação. Porque como eu falei para vocês agora há pouco, eu tinha uma placa-mãe que sempre trabalhava quente e eu tive problemas por causa disso. E se vocês pararem para pensar, todos os modelos de placa de vídeo que são quentes também são os mesmos modelos que mais dão problema. Tentem procurar pelas placas high-end de gerações passadas. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar à venda mais placas queimadas do que placas funcionando. Eu não estou falando que vocês precisam colocar o water cooler em todo o PC, porque você não precisa disso. Eu só quero alertar vocês que a temperatura é o maior inimigo dos componentes eletrônicos. E por isso eu vou deixar aqui no card um vídeo com 5 formas grátis de você deixar o seu PC mais frio. Então foi esse o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e caso tenha ficado mais alguma dúvida sobre esse assunto, comenta aqui embaixo que eu vou responder e vamos trocar uma ideia. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Fui!